Olá, seja muito bem-vindo ao Estúdio Lá, o seu podcast sobre casas e assuntos correlatos. Eu tô aqui essa manhã do meu lado com meu parceiro, Baúla Miranda. Baúla Miranda, meu amigo. Eu que agradeço, né? Mais uma vez a gente está aqui junto, podendo participar, falar um pouquinho aí do podcast, desse universo que é a compra do imóvel, não só a compra do imóvel, né? Tudo que está correlacionado à compra do imóvel, ao bem-estar, ao lar, né? E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada ou visita, a Jéssica Amaral. Muito bem-vinda, Jéssica. É um prazer ter você aqui, receber você no nosso podcast. E a gente vai deixar você falar um pouquinho hoje, né? De um pouco de você, do que você trabalha, do que você faz. Fica à vontade. Bacana. Bom, eu sou a Jéssica Amaral, eu sou engenheira civil. Antes de ser engenheira, eu sou técnica de edificações. Posso explicar aqui toda... Claro, Fica à claro, por vontade. favor. Eu acabei ensino médio sem saber o que eu queria fazer da vida, e aí eu fiz técnico de administração. Junto com isso, com a minha habilidade de desenhos artísticos, eu comecei a fazer o técnico de edificações por conta de desenho, planta e tudo mais. E aí eu estudei os dois técnicos juntos, eu fazia administração de manhã, edificações à noite, e aí acabei gostando mais de edificações por conta de construção. Até uma vez me perguntaram, o que te fez ir para essa área, né? Acho que ver algo saindo do nada e depois você ver aquilo tudo aparecer, se transformar, é magnífico, né? Sim. Então, eu terminei a administração, não abandonei, tenho o certificado, mas nunca atuei na área. Terminei edificações, eu já tinha começado a trabalhar numa construtora como Jovem Aprendiz, então eu já estava ali inserida. E aí comecei a faculdade de engenharia civil, assim que eu terminei. Levei alguns longos anos, tive muitos percalços, porque sempre trabalhei, estudei, eu fiz 6 anos de estágio. Então, Caramba. eu bati o limite porque as empresas elas têm um limite de 2 anos para você ser estagiário. Então, eu fiz 2 anos em 3 empresas. Caramba. No começo, eu tinha acabado de começar a estudar, então, assim, estava naquela parte ainda geral da engenharia, e que é tudo básico, né? Engenharia básica. Então, eu não tinha muito conhecimento. Tinha o meu cru de edificações, que, assim, eu comecei sem saber o que era. Só um adendo, Jéssica. Essas edificações que você fez foi no Miésimo? Eu fiz na Faetec, Ah, sim. no Centro Vocacional, lá em São João de Meriti, na Baixada. Caramba. Eu morava na Pavuna, né, com os meus pais, então era ali perto. Eu vim parar aqui na Zona Oeste depois que eu casei, perdida, né? Tem parente nenhum aqui, a gente veio pra cá. E aí eu comecei nas construtoras, então eu era muito crua, né? O meu conhecimento de edificações, porque assim, é bacana, algumas pessoas às vezes desprezam o estágio, mas é bacana você fazer estágio, porque você vê na realidade o que você está estudando. No meu caso de edificações, eu só... muito conhecimento, mas eu não vi aquilo se aplicar. Então, Muda. quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio, que eu vi, isso aqui que é slump, isso aqui que é o teste do concreto, isso aqui que é... Gente, eu passei uma vergonha numa obra uma vez, eu estava fazendo levantamento de material, e aí eu perguntei para o engenheiro, o que é bloco cerâmico de vedação? Ele olhou para minha cara e falou, tijolo. Senhora, nesse nível. Nesse nível. E aí, por conta disso, né, as empresas, elas querem pessoas que já estão, assim, contratar quem já está engatilhado ali no conhecimento. Então, eu fiquei 2 anos na RJZ Cirela, é uma empresa de alto padrão, né, onde eu fui muito bem treinada, o meu olho hoje fazendo vistoria foi treinado na Cirela. Depois eu fui para a MRV, depois direcional, depois eu cheguei até a voltar para a MRV também, mas aí já como contratada. Então, eu acabei a faculdade em muitos anos, por conta de sempre trabalhar muito longe, estudar muito longe. Até ano passado, por exemplo, quando eu estava terminando a faculdade, eu passei um período trabalhando na Lapa, e eu pegava o trem, Cosmos 5h30 da manhã, Ai, Deus. descia na Central, pegava o metrô para Cinelândia, andava até a Rua da Lapa, para chegar lá 9 horas. Saía às 6, eu ia para a faculdade, tinha aula que eu tinha aula na Tijuca, tinha aula que eu tinha aula na Barra. Quando eu tinha aula na Tijuca, eu descia no trem meia-noite. Quando eu tinha aula na Barra, eu descia no BRT na esquina, 00:30. Então, assim, foi... Gente, quem vê hoje os nossos dias de glória, imagina os dias de louca que a gente já teve. Deus, Enfim, graças a Deus consegui formar, e aí eu comecei a pós-graduação em infraestrutura de transportes, né?
É a base ali para todos os modais, né? Tem infraestrutura rodoviária, aeroportuária, mas a infra de transportes ela engloba todos os modais. E aí, junto com isso, eu tenho alguns cursos também. Eu fiz curso de perícia judicial, apesar de aqui no estado do Rio ainda não poder atuar no tribunal estadual. Rio de Janeiro e Piauí são os únicos estados que o engenheiro civil tem que ter 2 anos de formado para poder se credenciar no tribunal. Mas eu já fiz, tenho acompanhado um perito em algumas visitas, então já estou pegando, né, alguma experiência. Junto com isso, eu fiz curso de orçamento de obras e no momento estou fazendo curso de avaliação e perícia de imóveis. Pô, legal. Cara, muito bacana. Essa questão da graduação com trabalho, gente, ser trabalhador, estudante é Luta. cansativíssimo. Eu comento sempre com o pessoal, eu trabalhava no posto de saúde quando fazia a graduação. E eu peguei carona com todo mundo. Peguei carona, sempre tinha carona, ou até o BRT, ou até perto de casa. Se não fosse os colegas dando carona, eu nem sei se eu tinha terminado, porque, pô, é cansativo pra caramba. O transporte, o translado dentro do Rio de Janeiro, a gente tem esse problema ainda. Isso ainda é um problema. Ainda é um problema para a gente se movimentar dentro do Rio na questão do transporte. E eu queria até que você falasse um pouco sobre isso com a gente, sobre essa questão de se mover dentro da cidade, dessa infraestrutura, a importância de escolher um imóvel num lugar que tenha vias que sejam boas vias para poder trafegar. Sua experiência sobre isso, que você pode acrescentar para a gente acerca disso. Olha, eu vou te falar, a gente é da Zona Oeste, né? É um lugar que hoje eu considero bom, tranquilo para se morar, mas é distante de muita coisa, né? E aí, assim, até ontem eu estava conversando com os colegas que parte da nossa qualidade de vida é o tempo que a gente gasta no transporte para o nosso trabalho. Se for ver, basicamente, hoje eu presto serviço numa empresa lá na Penha e aí é 1h20, 1h30 de carro, cara, para ir. E depois para voltar. Então, assim, é muito tempo que a gente gasta, né, em transporte. E aí a questão, a gente pega a Avenida Brasil. Isso é um inquérito, assim. Ai, meu pai. A gente está passando por obras ali, né? E aí uma coisa que até eu vou explicar, porque eu entendo que quem está propiciando a obra é a prefeitura, porque é um contrato da prefeitura. Mas não é basicamente a prefeitura que está executando. As pessoas que estão lá com a roupinha da prefeitura, elas não são da prefeitura, elas são terceirizadas. É uma empresa que ganhou um processo licitatório para prestar aquele serviço. Eu entendo que a prefeitura ela é a dona do negócio, né? A fiscalização é da prefeitura. Mas são empresas, e que até uma coisa que a gente comentou aqui antes, né, o processo de licitação e de qualificação técnica, as empresas para participarem desses processos licitatórios, elas têm que apresentar uma experiência. Só que às vezes essa experiência, assim, é meio que um tiro no escuro, às vezes, né, a empresa que ganha. Ela diz que ela tem aquela experiência, mas você não sabe do planejamento dela, você não sabe como que são os funcionários, né, que ela tem. Então, assim, algumas intercorrências ocorrem, né, e junto com função de planejamento e tudo mais, para que a gente tenha, por exemplo, o transtorno que a gente tem hoje ali na Avenida Brasil, nosso deslocamento. Mas hoje, você perguntou o melhor lugar indicado para morar, né? Hoje eu vejo que a Zona Oeste, Campo Grande, bem dizer, ela está crescendo muito. Você pode ver que em todo lugar de Campo Grande que a gente vai tem obra. Tem obra de anel viário, tem obra de um túnel ali no viaduto de Campo Grande, né? Para melhorar ali a mobilidade pública, né? O deslocamento. Mas até uma coisa que é importante citar é porque às vezes as pessoas, elas não, assim, quem não conhece de avaliação do lugar, é uma coisa que eu estou ainda aprendendo, né? Mas a avaliação, os pontos, as variáveis que a gente chama ali, o que valoriza o lugar, às vezes as pessoas não entendem por que aqui é tão barato, por que aqui é mais caro, né? E hoje eu vejo que a Zona Oeste onde nós estamos, aqui, o miolo aqui de Campo Grande, tem empreendimentos muito bons e com valores bem bacanas. Até por conta do programa do Minha Casa Minha Vida, né? Que ele facilita muito. Tem subsídio do governo, facilita parcelamento de entrada. Tem entrada do Minha Casa Minha Vida que parcela em 60 vezes, gente. Você paga ali 20% do empreendimento em perder de vista, 30, Sim. 60 vezes também. Então, assim, hoje eu vejo que aqui é um lugar tranquilo para se morar, com a infraestrutura que está sendo aplicada aqui. Eu acho muito bacana. E aí, assim, aquilo que a gente vê mas e o transporte?
às vezes é um preço que se paga, né? Por você, ou você mora mais perto do seu trabalho, às vezes você é sujeito a certas coisas, a violência, a preços mais caros de imóveis, ou você morar num lugar mais tranquilo, mas você passa alguns perrengues, né? O que a Sim. gente passa, por exemplo, na Avenida Brasil. E aí me leva a duas perguntas. Primeiro, a fatídica pergunta que eu faço para todo mundo que trabalha com imóveis aqui em Campo Grande, que é: se você fosse escolher um imóvel para investir hoje, em qualquer lugar do município, não, qualquer lugar do estado, olha como eu ampliei o raio depois que o Matheus esteve aqui. Qualquer lugar do estado, onde você compraria? Onde você investiria? Com toda sinceridade, eu investiria ali na Barra, no Recreio. Foi a primeira que não falou Campo Grande, eu vou embora agora. Não, é O porque Mas Recreio por assim, quê? Qual seria, assim, a tua escolha nessa região? vamos lá, eu vou basear minha escolha no que eu já vejo hoje, que já está acontecendo. E aí, assim, eu poderia falar de algo que ainda não está acontecendo ainda e dar uma ideia, mas eu vou pegar uma coisa que já está acontecendo. A gente tem empresas do Minha Casa Minha Vida que são empresas assim, as tops, né? Você tem MRV, você tem Direcional, você tem Tenda, Cury, um pouco da Encamp. Para você ter noção, essas empresas elas estão criando outras empresas com outro padrão construtivo Sim. para elas entrarem em algumas áreas. Uhum. Então, por exemplo, a MRV ela tem a Sensia. Isso. Ela lançou, né? Ela lançou. É o caminho contrário que a Cirela fez, por exemplo. Porque a Cirela ela tem a linha alto padrão Isso. dela. Já E vem aí de uma ela linha fez. antiga de alto padrão. Isso. E aí ela fez a lançou. Living, que, Isso. por exemplo, eu trabalhei na Cirela no empreendimento, tanto na Cirela como na Living. E hoje a Cirela tem a Vivaz também. Então a Cirela, por exemplo, uma empresa de alto padrão, ela baixou os seus níveis, vamos dizer assim, não querendo fazer juízo de valor, mas ela baixou os seus níveis construtivos para atender uma classe. Atender uma classe. Em contrapartida, empresas que tinham um nível mais baixo aumentaram seus níveis construtivos para atender outra classe. Sim. E aí, empresas como a MRV, que tem a Sensia, a Direcional, que tem a Riva, Isso, a Riva a gente viu, né? A gente viu. a Riva tá bombando ali na área Jacarepaguá. Tem muito empreendimento. Jacarepaguá, que é um inquérito, que ali a gente chama de Barra Olímpica, Jaca- Recreia, Camorim, tudo no mesmo lugar, né? Quem gosta de Barra Olímpica é a prefeitura. Falou: agora o IPTU tá mais caro, né? E até eu fiz eu acompanhei um avaliador no empreendimento, e foi em Caxias. E que, assim, um órgão registrava o imóvel como Vila São Luís. O outro órgão registrava como Centenário. E aí, assim, é aquela luta, e até ele estava avaliando e vendo isso, porque dependendo do lugar, o IPTU muda. Muda. E a avaliação muda, né? Mas, por exemplo, essas empresas, elas estão indo ali para aquela área ali da Barra Olímpica com uma proposta, porque a Barra tem muito terreno ainda, gente. Tem muito lugar para ser construído. E aí, por que eu acho que é bacana investir? Porque a Riva, por exemplo, está indo para ali com empreendimentos bons. Não é uma Odebrecht, nem uma Gafisa, nem uma Cirela, mas também não é um Direcional. Então, é um meio termo, Sim. com valor até acessível, porque ele ainda tem empreendimentos que se enquadram no Minha Casa Minha Sim, Vida. sim. E até uma coisa aqui que o Minha Casa Minha Vida, ele tem faixas, né, de renda. Então, tem limites. Então, às vezes a pessoa, eu não tenho condição. Cara, ela faz a avaliação, ela até consegue ir para um lugar melhor, com empreendimento razoável, entendeu? Sim. Por que não Campo Grande? Campo Grande ainda tem muito lugar para crescer. E aqui você vê que as construtoras estão bombando também. Mas não te dá um leque de variedade de coisas que eu acho que hoje o que tem sido feito ali pro lado ali da Barra Olímpica tá se fazendo, entendeu? Fora o acesso, cara. Ali você tem... Pode trazer um exemplo dessas coisas? O que seria esse leque? O que deveria ter? Do que seria composto? Uma das coisas que... É porque, assim, lá na avaliação de imóveis a gente tem as variantes. O que é bom? O que valoriza imóvel? 400 metros da barra, da praia. Aí você vira assim em sua esquina, você tem um mercado. Você tem um American Pet, para quem tem pet. Você tem o BRT na principal, muito perto. Você tem a linha amarela. Você tem a linha amarela e você tem a Transolímpica. Que são vias hoje que, assim, a qualidade do tráfego é sensacional por conta da concessão ali da rodovia. Então, são coisas, assim, que são... mas é destacado. Ok, mas você tem essas vias que te dão
uma saída rápida para qualquer lugar, Deslocamento praticamente. rápido, né? Dá Deslocamento facilidade. para qualquer E lugar. facilidade vamos botar assim, que é qualidade de vida. É qualidade de Porque vida. você ganha menos tempo no trânsito e você ganha mais tempo para você, pro seu social, pro Isso seu aí. pessoal. Então, na hora de você avaliar o imóvel, pelo que eu entendi, você precisa olhar tanto a parte interna do próprio produto, que aí você falou aí, por exemplo, uma academia, um espaço pet, né? Uhum. E quanto também a parte externa, que é a parte de deslocamento, ou até mesmo se naquela localidade ali tem uma praia, né? Como você falou, próximo da praia. E aí já me remete a pensar também que imóveis próximo do centro, por ser uma área valorizada por ter empresas também, acaba também se tornando um atrativo, né, para quem compra e no olhar do avaliador sobe o preço. Para você ter um exemplo. Seria isso, né? Isso, A para você ideia. ter um exemplo. Ali perto de onde é o gasômetro, naquela área portuária ali, se eu não me engano, é a Cury. A Cury está Sim. construindo ali e É assim, Cury mesmo. nossa, lugar horrível para se morar. Tipo, na questão de não tem nada próximo. Deu o horário comercial ali, fechou tudo, acabou. Mas para a pessoa que trabalha no centro, cara, aquilo ali é sensacional. Foi super estratégico, super estratégico. Aí é aquilo, é o que é bom e o que é necessário para cada um, né? Eu trabalho minha vida no centro, então eu vou comprar, nem que final de semana eu vá para outro lugar e para passear e Mas para no descansar. Porto ali acaba sendo Mas para chamariz. trabalho, gente, você pulou, você tá no trabalho. E você Ou até pulou. investimento, né? Para E o investimento. Porto é um projeto sensacional. A gente comentou aqui no último programa. Você tem um Porto ali, cara, muita gente de fora do país vai se interessar por aquilo ali. É próximo, alguém que quer trabalhar com aluguel, alguém que quer trabalhar com turismo para locação. Sim. Aquilo ali é uma maravilha, um ótimo investimento. Foi estratégico mais para uma necessidade de trabalho. Sim. Agora, para necessidade de qualidade de vida, de lazer. Então, cada ponto está sendo estratégico para um público pra um específico. público específico, isso aí. Então a tua escolha na Barra seria por ser próximo da praia, então é um imóvel valorizado. Então você pensa, tá na cabeça também do investimento. Você quer comprar algo que você consegue ter uma valorização e também por ter mais atrativos. Com certeza. É porque hoje os condomínios, por exemplo, aqui eu posso citar uma construtora que eu gosto de trabalhar muito, né? É a Vila Brasil. Você tem uma localidade muito boa, que é ali próximo ao Rio da Prata e Campo Grande. Quem conhece o Rio da Prata sabe que é uma área gourmet, tem muito restaurante. Conhece o Rio da Prata, né? Tem muito restaurante, tem uma que eu gosto muito que é a Dirce, trabalha com peixes, enfim. A Vila Brasil hoje, além de estar apresentando um imóvel um pouco maior em relação às outras, tá? É 45 metros, a maioria está com 41, 42. Ela tem, dentro do projeto dela, o local para lavar carro. Que bacana. Lavar carro, que um Os pouco condomínios não podem não normalmente tem. fazer isso. Por isso que eu lembro que você falou isso, eu ia te perguntar isso no final, se da Barra, se você sabe de algum da Barra que talvez está apresentando isso. Porque eu achei fascinante eles apresentarem isso, de você poder lavar carro, que realmente é uma necessidade. Por exemplo, há pouco tempo agora eu fui fazer uma avaliação para uma cliente do apartamento dela, aí uma coisa que ela ponderou que eu achei muito bacana, eu colocar até na descrição, né, dos meus anúncios, eu vou colocar. Que ela falou, eu consigo lavar o meu carro da porta do meu, porque como o meu é no térreo, e é pertinho aqui da entrada do condomínio, então tem uma mangueira, eu consigo ligar. Quer dizer, então, é uma coisa que valorizou para É um ela. diferencial, É o né? diferencial dela dentro daquele condomínio ali. Agora, a Vila Brasil, não. Ela já apresenta para todos os condôminos um espaço para você poder lavar o carro. E um espaço para você poder cuidar, o espaço pet, para você cuidar do seu cachorro. Então, achei muito bacana. Aí pode ser que talvez eles pegaram isso. Eu não sei se na Barra, os condomínios na Barra, tem mais essa... A questão de lavar carro eu não vi nenhum anúncio. Agora, o espaço pet, por exemplo, gente, quem hoje em dia não tem animal? Muito difícil. Hoje, Esse está sendo um dos pontos, assim, valorizantes. Por exemplo, eu mesma, falando da Riva, né, da Sense e tudo mais, quando eu falei, nossa, tem um parquinho com várias coisas. Na verdade, é uma estratégia também, já né? vi, hoje em dia é difícil o condomínio que não tem área pet que eu vi lançando. Eu vi lançando da Direcional com área pet. E detalhe, a gente levou o pessoal pra conhecer os apartamentos, né? Já tinham comprado o apartamento, era mais pra ver a infraestrutura e tal. E aí, todo mundo foi na área pet. Todo mundo que eu apresentei os apartamentos, todo mundo pediu pra ver a área pet. Não, e até uma coisa me fez lembrar, tem um da Direcional, da Direcional Riva. Direcional Riva.
que tem área para dar banho no cachorro. Então, assim, Na verdade, eu coloquei errado. Eu falei espaço pet, não, é banho e tosa. Banho e tosa. Na Vila Brasil, esse é banho e tosa. Porque Nossa, melhor espaço ainda. pet, na verdade, como ele falou certo, a maioria hoje, na verdade, todos É pra têm. brincar, mas pro cachorro Todos se têm. divertir. O espaço pet, pro pessoal poder entender. Espaço pet é onde leva pro cachorro brincar. Você soltar o seu cachorro brincar. O banho e tosa já é pra você cuidar do seu cachorro. Sim. Né? Então, a Vila Brasil já tem hoje banho e tosa. Gente, além do espaço pet. Eu só vou endireitar minha postura que minha esposa vai brigar comigo quando eu chegar em casa. E só um gancho que ou a gente pode falar agora, ou a gente volta mais pra frente. Você falou a respeito da metragem do apartamento, e eu até gostaria de, não sei agora, ou Sim, quando a pode gente ficar à vontade. entrar Agora? A hora é agora. A casa é minha amiga. sua. A gente entrar numa questão, porque eu já passei um perrengue uma vez. Acho que a gente pode, quando a gente for falar um pouco mais também sobre vistorias, né? Da dúvida e às vezes da informação não clara que é passado a respeito da área do apartamento. Porque há uma coisa entre área construída e área útil, que a gente chama, que é a área dentro da parede, que é o que o morador ele vai utilizar. Então, por exemplo, quando eles vendem 46 metros, não é 46 metros de área útil, é 46 metros de área construída. Isso. Eu fiz uma vistoria uma vez quando eu estava... Hoje eu presto serviços de vistoria, né? De primeiro apartamento e tudo mais. Bacana. Mas eu já... Aí são aqueles extras que a gente faz, né? Fora da formação. Com a experiência que a gente tem. Mas quando eu era das empresas e que eu acompanhava o cliente para fazer vistoria, gente, eu já recebi um cliente uma vez que ele veio quase querendo me bater. Porque ele fez a vistoria e ele somou, ele mediu tudo. Sim. E depois ele somou as áreas. E ele encontrou pendências no apartamento, então ele foi para fazer a revistoria. E no dia da revistoria, ele já chegou assim, bufando, porque acho que o apartamento dele, tipo, tinha 46 metros quadrados, vamos dizer, no contrato dele. Quando ele somou tudo, deu 43. Tipo assim, aproximadamente. Aí ele, vocês estão me devendo? Vocês comeram 3 metros do meu apartamento? E aí eu falei assim, não, senhor, calma aí, vamos lá. Sua parede, não sendo ignorante, né? Mas explicando pra ele, sua parede não é de papel, sua parede ela tem uma espessura. E aí a área que a empresa utiliza para construir seu apartamento, ela é contada por fora do bloco. Sim. Então, se você pegar por fora, né, todo o perímetro ali, Conta como área útil. conta como área, na verdade, por Área fora é área construída. construída. Mas o que ele utiliza que é a área Utiliza útil, a porque a parte de gente conta por circulação. dentro, a gente não conta a espessura da parede, né? E isso, assim, é a dúvida que eu vejo muita gente tendo, né? Por exemplo, o meu apartamento, ele tem 39 metros área construída. A área útil ainda é menor. É um pouquinho menor, porque você Pouquinho menor, porque a desconta gente a desconta a espessura parede. das paredes, né? Isso. Entendi. E até uma coisa assim, gente, é um universo tão grande que a gente tem pra falar aqui. Cara, É. é Por exemplo, maravilhoso. Eu sou apaixonado. Paula Muito tá 4 bacana. anos também. Hoje em dia, grandes construtoras que produzem muito, elas mudaram o método construtivo de alvenaria estrutural para alvenaria, na verdade, parede de concreto, né, Parede que chama. concreta. Que a espessura é mais fina. Já escutei falar dif- também parede revestida. Eu não sei se seria a colocação mais correta. Que é essa parede, é uma parede de cimento, né? Falando de uma maneira popular. É aquela, seria isso? Ou não? Se for, se Não, tiver errado, pode continuar, pode você pode continuar. falar. Se tiver errado, você pode falar. Seria isso a parede? A parede a parede revestida que se chama, seria, ou a estrutura de cimento? Eu ri porque, assim, com todo respeito a quem é leigo, né? Mas aqui não é cimento, é concreto, né? É concreto. Cimento é só o Só pó. pode. Eu só penso, quando você falou, só pensava em você definindo tijolo. Eu falava, meu Deus do céu, não posso nem Gente, que falar tijolo. vergonha que eu passei. Mas é porque não falava tijolo, era bloco cerâmico de vedação. Bloco cerâmico de vedação. Eu Mais falei, uma pra aprender. né? bloco cerâmico de vedação. Agora eu vou ficar chato, e depois desse podcast, eu vou ficar chato. Então, não é cimento, né? A parede ela é de concreto. Como é que funciona a parede de concreto? E eu vou te falar que, assim, quando a gente é leigo no assunto, às vezes a gente olha e não dá crédito, né? Eu lembro que quando eu fazia ensino médio, eu morava na Pavuna e estudava no Largo do Machado. Sempre foi tudo longe, gente. Eu já Trajeto. participei de entrevista que falaram assim, essa da Lapa, por exemplo. Não, mas você vai conseguir, você vai dar conta, é muito longe. Eu fico assim, gente, vocês não sabem o que eu já passei. Você não sabe minha Você história. não sabe minha história. Quando você falou aqui antes, né, no nosso Descontração, você falou que já pegou carona na época de faculdade. Gente, eu trabalhei numa obra, foi a primeira, na verdade, lá no Pontal Oceânico.
E aí eu morava na Pavuna. Gente, era uma viagem que, se eu for contar aqui, acabou o podcast. Mas, da pista ali do BRT, eu andava, tipo, mais de 1 quilômetro pra chegar na obra. E às vezes eu pegava carona com o caminhão betoneiro pra chegar na pista. Já tava indo. Tô indo pro lado. Tu vai pra pista. Caralho. Agora a questão da construção. Então, eu via, quando eu tava passando de metrô, tinha uma construção ali próximo ali de Triagem, que eles estavam já começando ali a fazer parede de concreto. A Direcional, ela foi pioneira em parede de concreto aqui no Rio de Janeiro. Sim. E aí, eu via, tinha lá a laje, né? E aí eles levantavam a tela, fazia a caixinha, né? A parede e a laje, o Estrutura, teto. né? E aí eles já colocavam a parte de instalação, as caixinhas, né, de elétrica e de tomada já vem embutida, o conduíte já passando. E algumas construtoras, quando eles colocam o conduíte lá na tela, na armação, já tá com fio, já tá com cabo, já tudo pronto. E aí depois vem uma forma aqui, fechou, concretou tudo, desformou, pronto, acabou. Tá o apartamento pronto. E eu até te fazer uma pergunta sobre isso. Eu tive essa experiência. Eu comprei meu apartamento, tudo alegrinho, e aí pedi a instalação da internet. O rapaz foi lá instalar, eu falei, meu amigo, tem como instalar no quarto? Ele falou, tem. Foi instalar no quarto. Quando ele botou o cabo, não tinha cabo na parede. Não tinha previsão, Não né? colocaram, não tinha tubo, não fizeram a tubulação. parte interna. Ali, numa vistoria, como é que a gente identifica isso? Mas tinha tampa cega? Ou Tinha. Então, Tinha a tampa cega, mas não tinha Minto. Não Tinha a tinha entrada. tubulação. Tinha entrada, mas não tinha tubulação por dentro. Não foi feita. Aquela parte interna não foi feita. Ela só existe na sala. Só existe na sala. Não existe em nenhum dos quartos. Então isso aí é pra fazer externo. eu posso falar mesmo aqui? Aí eu falei, como é que eu faço? Aí a gente tem que puxar um fio. É claro, a gente botou um negócio bem Por discreto. fora. Externo. Mas aí, não é energia elétrica, é internet, é o cabo de Sim, internet. Então a gente fez um trabalhozinho, botou por dentro da casa, passou por baixo da Que sala. trabalhozinho que você fez, amigo. A gente Olha ele já se arrependendo. não. Na verdade, quebrou. a gente só pegou o cabo, fez a instalação na sala com um cabo bem comprido, passou o cabo pelo rodapé, levou até o quarto. Levou até o quarto. Fala que você não quebrou nada, fala. Não quebramos nada. Aliás, teve um episódio engraçado também, agora falando disso. Um condômino lá de onde eu moro colocou um anúncio e falou, tô vendendo um apartamento, X metros quadrados, cozinha americana. O pessoal entrou em alvoroço, falou, mas como é que esse cara arrumou a cozinha americana? Ele quebrou a parede, todo mundo desesperado, porque não pode quebrar a parede. Uhum. Né? E todo mundo desesperado, porque tinha achado que ele tinha quebrado a parede, e na verdade não. Foi só uma propaganda que ele pegou a imagem do nosso apartamento, mas não era do nosso apartamento. E aí, assim, vamos lá, aos poucos do que a gente tá falando, Quando eu via construindo aquilo, eu falava assim, gente, eu nunca vou morar num negócio desse, isso não aguenta. Hoje eu moro Minha Casa Minha Vida, parede de concreto. Tá tudo lá direitinho. E aí as paredes, elas são mais finas, né? Foi uma técnica, né, que as empresas desenvolveram para você ter mais agilidade. Porque você tem a alvenaria convencional, que você faz toda a estrutura primeiro, depois a parede, ela só vedação. Então, tipo, numa alvenaria convencional, uma estrutura convencional, você pode quebrar a parede, tirar à vontade, contanto que você não mexa em pilar, porque é estrutura. Daí evoluiu para alvenaria estrutural, que toda a parede, ela é estrutura, então você não pode abrir vão, você não pode fazer nada. E aí evoluiu agora para alvenaria, para parede de concreto, que a gente chama, que é um maciço, assim, é um blindado quase. E aí pra você fazer qualquer abertura que não foi prevista, só com martelete. Furadeira, vai passar um quadro. A furadeira você tem que ter uma broca muito bacana, broca de aço, né? Porque senão você queima ela e você não fura nada. E nessa que não é estrutural? Porque me explica melhor sobre essa questão do estrutural. Quando fala estrutural, que a gente não pode romper a parede estrutural, eu entendo que era parte da estrutura do prédio que se ajuda a firmar toda a estrutura. Agora, nessa que você falou que sucedeu ela, que você falou como último exemplo agora. A parede de concreto ou a alvenaria Isso. convencional? Essa nova, a parede de Parede de concreto. concreto. A gente consegue remover algumas paredes, fazer alguma coisa Você assim? não pode mexer É a em mesma nada. coisa. E até uma dúvida que muitas pessoas, quando compram um apartamento... na verdade, a maioria das dúvidas vem de pessoas que moram em casa
E que aí, em casa, você faz uma alvenaria convencional. Você faz os pilares, você bate a laje, que é, né, o lugar ali, bate a laje. E depois você só fecha ali com o bloco cerâmico de vedação. Bloco cerâmico de vedação. Vou anotar isso. E ali a pessoa Que é o pode tijolo, fazer... hein, galera? Que é o tijolo, galera. É o tijolo de barro, né? Porque ainda tem o bloco de concreto, né? Mas ali a pessoa pode fazer o que ela quiser. Então, muita gente hoje compra apartamento com essa nova metodologia, Sim. achando também... Eu já ouvi de uma pessoa falar assim, mas eu comprei apartamento, o apartamento é meu, eu não posso fazer o que eu quiser. É isso aí. Não, você não pode, felizmente. Tem o vizinho em cima, tem vizinho de baixo. Gente, Não dá. Calma. pra quem me conhece sabe onde eu moro, né? Mas tem um vizinho no meu condomínio, no Garden, que o cara meteu uma hidromassagem no Top. Garden dele. Gostei dele. Mas não Não, não é top. pode. Ah, não. Mas no Garden, na Então, parte externa. mas o Gente. Garden não é seu. Mas o meu Ele é sonho... seu, mas não é seu. Era Porque isso. embaixo dele passa toda a caixaria de esgoto, de Ele não pluvial, pode, na verdade, furar. da prumada toda, de Ela não todos os pode- seus vizinhos. Mas se ele contratar um engenheiro, e o engenheiro fizer um estudo de solo ali, ver que a perfuração dele não vai atingir nenhuma tubulação, e aí resolver fazer esse trabalho aí. Então, só que aí depende do projeto, porque vamos lá. Gente, ai meu Deus, é muita coisa. Por quê? A construtora, ela dá garantia. Sim. Toda construtora ela dá garantia. Só que qualquer problema que qualquer pessoa fizer no prédio, ela não perde a garantia só do apartamento dela. Ela perde a garantia do prédio todo, dos vizinhos. E aí, vamos lá. Por que ali... tá. Mas e se ele fizer um estudo do solo e tudo mais? Só que se você pegar um projeto onde você olha o Garden, tem tubo, tem esgoto, tem de todo mundo passando ali embaixo. Você não tem muita área livre, dependendo da planta. Hoje em dia a gente tem garden que eles chegam a pegar em toda a periferia do apartamento, né? Sim. Tem garden ali que ele Já viu pega... o da MRV é imenso. Não, gente... A RDR também lançou um também que era 60 Lá metros. Tem garden do Era tamanho do muito grande. apartamento. O Naturalis é. O Naturalis é do tamanho É por isso que eu tô do apartamento. pensando, né? muito Porque eu grande. já me deparei com tantas situações, eu tô com algumas perguntas para te fazer até a respeito de avaliação. O diferencial de você fazer uma avaliação de uma parede de concreto, falei certo agora? Uhum, falou. Concreto, e uma outra de tijolo. Certo. E aí, vamos Depois, só... mas só voltando aqui nessa parte, só pra gente não fugir desse ponto. No caso, quando você tem uma dimensão maior do Garden, e aí a pessoa contratar um profissional, lógico, faça tudo contratando seu profissional, né? Pra ter um estudo ali Não vai com o pedreiro de específico. confiança, não. Não sai, porque pode correr sérios problemas, então, contratar um profissional fazendo um estudo. Eu sou leigo, tá? Eu creio que há uma possibilidade dele fazer uma modificação no Garden dele. Tá. Que não venha houve um estudo, não vai atingir nenhuma tubulação, não vai atingir nenhuma estrutura. Ele poderia fazer uma modificação, né? Ele tendo acesso aos projetos da construtora, Sim. e ali mostrando que realmente não tem nenhuma interferência de instalação, ok. Mas tendo ciência de que ele vai perder a garantia, tanto do apartamento dele quanto de todos os vizinhos dele. Hoje, por exemplo, esse bloco lá no meu condomínio, tem pessoas que reclamam de outras patologias que apareceram e a construtora lava as mãos. Porque perdeu a garantia. Acabou, eu não posso fazer mais nada. O problema agora é seu. Mas se eu fizer no meu apartamento uma modificação, por exemplo, se eu tirar o meu piso laminado e querer colocar um porcelanato, eu sei que eu perdi a minha garantia, mas isso não afetou a garantia do cima. Não, que é mas porque você não revestimento. mexeu em nada que diz respeito a comum. Quando ele mexeu no garden dele, ele mexeu em tubulação comum, Ah, sim. entendeu? Entendi. Quando você... E aí, Eu só estou especificando porque, às vezes, para o cliente... porque o nosso podcast é muito Saber voltado para a gente separar, que quer né? comprar. Então, a pessoa poder separar. Não tomar aquele susto assim, pô, então se eu comprar o Garden, eu não posso fazer não posso nada. fazer nada. Então, na verdade, ela pode, mas com todo um respaldo, com um engenheiro, né? Um arquiteto também, que é da Isso área de projeto. Tendo Acesso à planta baixa, né? Isso, aos projetos da Aos projetos construtora. originais da construtora, ela consegue até fazer ali uma modificação, né? E tendo e tendo um profissional habilitado para poder Habilitado, acompanhar tudo, né? Tem construtora que até indica, né? O próprio profissional, né? Eu me lembro agora, porque conforme a gente tá conversando, eu tô lembrando de um caso. Teve uma Rafaela, lembrei até o nome da cliente.
ela comprou uma MRV comigo, ela queria fazer uma modificação. Aí eu entrei em contato na época com o gerente da MRV, ele foi e falou com o setor de engenharia, porque a gente é do setor de comercial, né? Sim. Então ele falou com o setor de engenharia, e aí um engenheiro específico foi passado para ela poder atender e conseguiu fazer para ela essa modificação. E o mais interessante, já na época que era construção. na construção. Eu achei Essa muito bacana adaptação isso. antes. Mas Fez é uma só adaptação. E ela só teve um ressaltar. pagamento, né? Ela fez um pagamento. Só ressaltar que é importante ter um engenheiro e ter um aval da construtora, ter Sim. certeza que não vai trazer prejuízo. Sim. Porque Exatamente. eu já vi, pessoalmente, engenheiro que era da construtora fazer coisas que Não estava liberado. não estava liberado para ser feito. Aliás, foi uma engenheira que ela teve acesso à construção e comprou o imóvel lá. Os outros condôminos não tinham acesso pleno. Ela tinha porque era profissional e ela fez alterações que não podiam serem feitas. Ela fez no próprio dela, né? Ela fez no que ela Entendi. via comprar. Talvez nem seja para que ela residisse, mas ela fez alterações que não poderiam ser sido feitas. Na verdade, ela era engenheira, vamos botar assim, Ela era engenheira e funcionária da empresa. Ela Da se empresa. beneficiou Ela de ser engenheira e comprou- ter acesso aos apartamentos para poder fazer a alteração. Na verdade, ela fez errado, né? Então, Sim. o interessante é que, para além das credenciais que a pessoa te apresenta, você te apresente, você tem a autorização, tem uma coisa clara para você não sofrer danos depois. Então é importantíssimo ter isso. Aí, o que nós falamos sobre a estrutura a gente chama de estrutura autoportante. A estrutura, as paredes, elas são todas são as vigas, né? a sustentação do empreendimento. Então, assim, quando era alvenaria convencional, você pode mexer na parede que você quiser, abrir, fechar a janela, ar-condicionado, porta, o que seja, e não vai interferir em nada na estrutura. Quando você vem para alvenaria estrutural e para alvenaria de parede de concreto, você não pode mexer em nada porque tem tela, tem armação em todas as paredes. Ou seja, tá tendo um esforço, uma carga em todas as paredes. E aí, algo que você abre ali, você fragiliza. Vai cair? Depende do que você está fazendo. Se não cair, vai começar a dar trinca, vai começar a aparecer algumas patologias que vão ali trazer um desconforto, um problema para todo mundo, né? Então, assim, o que vocês falaram é interessante, é a responsabilidade técnica que a gente tem que ter, né? E saber com que profissional que você vai fazer. Até um dos pontos que eu vim trazendo aqui é que muitas pessoas perguntam se para tudo que faz no apartamento tem que ter uma ART. Que tem gente que fala que é arte, né? Mas não é a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. É um certificado de um profissional de que aquilo que você está fazendo tá ok, tá certo. E assim, essa certificação, ela vem junto com não só a expertise, mas tudo aquilo que vem junto com a construtora, né? O que pode, o que não pode fazer. E essa questão de ter muitas pessoas que falam assim, mas eu não posso mexer em nada no meu apartamento, eu vou... Por exemplo, a cozinha americana que você citou. No meu apartamento, da sala para a cozinha, vinha só uma meia parede, como se fosse essa espessura que está aqui atrás de vocês, né? Do revestimento aqui. Era só 70, 80 centímetros de parede. E aí ficava aberto, né, da sala para a cozinha. E o que a gente fez? A gente colocou uma meia alvenaria de bloco de vedação, que é mais fino, que é leve. Até porque, assim, eu posso, então, sair botando parede no meu apartamento. Aí você vai causar um sobrepeso na estrutura que não foi planejado. Então, isso tem que ter cuidado também. Então, a gente fez ali uma paredinha de vedação, a gente fala de tijolo de vedação, porque ele é mais fino, né? E a gente fez uma cozinha americana. Fez uma diferença ali. Um baixíssimo impacto na estrutura que já tinha sido prevista. Aí o que você falou, mas se eu quiser trocar o revestimento do meu apartamento, você tem toda a liberdade, tendo consciência de que você já perdeu a garantia daquilo que você mexeu. Então, um exemplo, a construtora, ela dá 5 anos de garantia para todos os aparelhos que ela te entregou, tanto os de acabamento quanto de instalação, os que são ali estruturais e tudo mais. Quando você troca, eu quero trocar o meu laminado, eu quero colocar um porcelanato, você pode. Mas se der qualquer problema no seu laminado e você acionar a construtora, ela não. Mas o que eu te entreguei, se der um problema no teu porcelanato, não, eu te entreguei laminado. Então, assim, tem que ter um cuidado. E aí, por exemplo, nesses modos estruturais, a gente chama de shaft, que são
paredes, né, de vedação que não são estruturais, que são feitas para esconder, para guardar a instalação, por exemplo. Então, vamos supor, na minha cozinha, passa a tubulação do meu apartamento, eu sou do 3º andar. Passa do meu apartamento, passa do 5º, do 4º, passa pelo meu, e o meu passa pelo 2º, Sim. primeiro. Se eu quiser trocar o revestimento do meu shaft, por exemplo, veio uma cerâmica branca, eu quero colocar um não é ladrilho, é aquelas que são pequenininhas, me falhou o nome agora. Uma pastilha. Se você quiser botar pastilha, se você quiser botar um porcelanato e tal, você vai ter que quebrar. Quando você bater aquilo ali para quebrar, provavelmente você vai quebrar o drywall que tá por trás. E aí você tem que ter um cuidado para a instalação que tá por trás. Porque não é só a instalação do seu apartamento, é a instalação da galera que tá em cima ou embaixo de você também. Então, quando você mexe nisso, por exemplo, depois de algum problema na sua tubulação, talvez a construtora ela não vai querer te respaldar, porque você mexeu, entendeu? Então, não é que não pode fazer nada, tem que desmistificar isso, não é que não pode fazer nada, mas você tem que fazer com um profissional habilitado e capacitado, para que depois você não perca a garantia de outras coisas por conta do que você fez, entendeu? Tem que ter toda uma responsabilidade ali. Hoje você consegue oferecer esse Muita serviço? segurança. Ofereço, eu já acompanhei algumas reformas de Bacana. apartamento, né? E isso é legal porque, assim, até dentro do ramo da vistoria, né? Acaba que a gente tá misturando todos os temas que a gente Sim, propõe não, aqui. isso é bacana que é um mix de assuntos que eles estão correlacionados. Sim, E ó, aí uma pergunta levanta a outra. vai levantando outra. Isso. Aí, vamos lá, eu vou aproveitar isso daí para entrar nas vistorias de apartamento. A importância de você fazer vistoria com um profissional técnico e habilitado e a dor de cabeça que isso vai te evitar. E aí eu vou dar alguns exemplos. Quando a construtora ela está entregando, ela está no período final de obra e ela vai entregar o apartamento, ela chama o cliente para fazer a vistoria. E aí onde ele olha se está tudo certinho, né? Se aquilo que ele comprou está em condições funcionais e de acabamento e tudo mais. E aí tem muitas pessoas que às vezes acham que assim, eu vou pagar um engenheiro para poder vistoriar, eu consigo olhar e ver se está tudo bem. Só que tem muitos vícios construtivos que às vezes as pessoas não conseguem identificar, passa batido, e aí quando a pessoa se muda, aí começa a pipocar os problemas. Eu vou dar um exemplo. Lá no meu condomínio, eu confesso que aquele negócio de casa de ferreiro, espeto de pau, a vistoria do meu apartamento, gente, eu tava tão assim, Deslumbrada, encantada. vulgarmente aqui, tão pinto no lixo. Nossa, meu apartamento, nossa, eu consegui. E que eu nem olhei tudo que tinha que olhar, sabe? E olha que eu trabalhava em construtora. Mas hoje, por exemplo, o rapaz que vendeu o móvel planejado lá de casa, ele mora lá no condomínio. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema. Foi tudo bem, mesmo eu não tendo visto tudo que eu precisava, não tive problemas. Mas esse rapaz, quando ele se mudou, gente, vocês pensam no transtorno. Quando ele começou a se mudar, a cozinha dele começou a pipocar a cerâmica. Começou a subir tudo. Caramba. Provavelmente estava oco, porque acontece, toda a estrutura, ela trabalha, ela se movimenta, né? Por isso que, às vezes, vocês podem perceber, quando a gente passa em alguma ponte, algum viaduto, às vezes você não sente mexer. Sim. De bloco em bloco, vamos dizer assim, tem como se fossem molas, que é para se mover mesmo, porque se não mover, quebra. Então, toda estrutura, ela trabalha. A gente fala que a estrutura trabalha, ela se movimenta. Então, assim, o bloco tá lá bonitinho, fez a vistoria, não tem peso, nenhum peso extra do que foi, né, ali da estrutura, planejado. Na verdade, assim, até o peso dos móveis, para vocês terem ideia, até a nossa movimentação, ela é calculada. O engenheiro, porque assim, às vezes as pessoas acham que engenheiro civil, ele faz tudo. E, gente, não é assim, não. Tem áreas específicas que você sai e você se especializa. Então, o engenheiro estrutural, por exemplo, é um cara que se especializou em cálculo estrutural. E, assim, na física, né? Quando a gente anda, a gente movimenta, né? Até isso é calculado na bitola, né? Na grossura, vamos dizer assim. Sim. Para os leigos. Na espessura do aço e tudo mais. Tudo isso é calculado pro peso não só da estrutura, quanto a carga que ele vai ter. Por isso que às vezes a gente fala assim, um exemplo. Eu quero botar piso sobre piso. Eu não quero quebrar, eu quero botar só um piso além. Tem que verificar isso aí. Porque o peso do piso sobre o teu piso, que não é só... mas a cerâmica é leve, tá? Mas não é só cerâmica, gente. Você tem argamassa.
Se tem argamassa, se tem a cerâmica, dependendo da placa, o peso é diferente, né? De uma placa para outra. Então, tudo isso tem que ter um cuidado para não ter uma sobrecarga. Então, vamos lá. Quando ele se mudou, o bloco começou a trabalhar. E aí, o que aconteceu com aquela cerâmica que estava oca? Ela começou a pipocar. Se ele tivesse, talvez, feito a vistoria dele com um profissional que conferisse a cerâmica, será que esse problema não seria evitado? E aí ele se mudou, ele teve que acionar assistência técnica, porque ele não tinha mexido em nada, então estava na garantia. Ele teve que esperar a construtora ir lá, trocar tudo, para depois ele se mudar. E a gente tem situações que, às vezes, assim, eu quando eu era da obra, né, hoje eu estou do outro lado. Mas quando eu era da obra e eu acompanhava, eu recebia os clientes na vistoria, tem muitas pessoas, gente, que às vezes estão morando de favor para esperar o apartamento ficar pronto. Eu já recebi clientes que falaram, olha, a gente teve que adiar a data do nosso casamento, porque a obra está atrasando. Então, assim, envolve tanta coisa. E, às vezes, as pessoas não valorizam a hora técnica ou a vistoria de um profissional que vai te causar uma economia absurda depois. E aí, vamos lá, eu fiz algumas vistorias já de apartamento. E pela experiência que eu tinha do lado da construtora, eu já chego já certo em algumas coisas. E eu acompanhei uma vistoria, por exemplo, aí eu vou citar pontos que pessoas talvez leigas, vamos botar assim, né, que não têm um conhecimento, não tem só o conhecimento do acabamento, mas não tem também o conhecimento das práticas que rolam por outro lado da construtora, né, de maquiar, às vezes, um problema. Porque, assim, a construtora está no final. A construção está no final. O prazo já está aqui no pescoço. Às vezes, assim, se o cliente não viu... Passou, né? Ok. Tá bom. Infelizmente acontece, né? Infelizmente acontece. Deixam passar e vai-se Não embora. vamos, assim, aqui falar mal. Mas, gente, é uma linha de produção. Às vezes, eles nem viram. Exato. Por exemplo, a gente tem a tenda, por exemplo, que acho que a tenda foi a que... encabeçou o chamado Lean Construction, que é o conceito de fábrica. Você vê uma fábrica, lembra aquele filme do Charlie Chaplin? Que cada um tem a sua função. Hoje em dia, as construtoras estão trabalhando o Lean Construction para praticamente ter isso. Tem profissionais, por exemplo, tem profissionais que são só da estrutura. E aí acabou a estrutura, ele vai ou para outro bloco ou para outra construção, para outra obra, para fazer só aquilo. E aí eles têm um planejamento. Acabou isso, entra isso, numa linha de produção. São tipo equipes, né? São equipes. Equipes de homens fizeram aquilo ali, eles vão ou para uma outra obra ou para outro bloco e entra uma segunda equipe. Isso aí. E assim vai até chegar lá desde a fundação, implementação, fundação, estrutura... Até o acabamento e entrega das chaves. Então, você pensa, se numa linha de produção, erros acontecem, gente, falhas acontecem. E que se não tiver alguém que vá lá depois, sem estar com o olho viciado, que a gente chama, né? Porque tem muitas coisas que a gente não vê porque o olho já está viciado. É igual assim, eu lembro que eu fiz uma matéria na faculdade que o professor falava, vai ser em dupla, e a gente ficava assim, não, mas esse trabalho é para ser individual. Ele, não, mas vai ser em dupla, porque na vida real, no mercado de trabalho, o professor Boassi, que foi meu orientador do meu TCC, que ele falou assim, não, na vida real, sempre um faz e o outro confere. Quando você vai entregar um trabalho, bom seria se você tivesse alguém para conferir, porque, por exemplo, eu trabalho hoje prestando serviço com gestão de medições. Eu faço as medições, a obra ela produz, a gente acompanha, mede para poder receber. Bom seria se tivesse alguém para poder dar um cheque, né? Sim. Porque às vezes ali na dinâmica você acaba passando batido. Então, a vistoria do apartamento ela é bacana porque tem coisas que passam batido. E aí, numa situação dessa, eu peguei uma vistoria uma vez que a porta era branca. E aí tinha uma sujeirinha, uma manchinha, como se fosse de massa corrida, por exemplo. Sim. Quando eu bati o olho naquilo, aí eu tinha um pedreiro acompanhando na vistoria. Eu falei assim, amigo, você pode limpar aquela sujeirinha ali? Não, mas aquilo ali é só a massa, depois sai. Eu falei, limpa lá pra mim, por favor. Quando ele limpou, gente, era um defeito na porta que aquela massinha tava escondendo. Caramba. E era a porta da sala, a porta de entrada. Nos quartos tinham outros problemas. Mas aí você pensa, o morador vai trocar aquilo? Não vai. Não vai. A porta é caro.
E principalmente de entrada, que é comum. E as obras, hoje, elas compram porta pronta, que não é essa porta que você bota o caixonete, você bota a folha, você bota alisar. Não, você vem pronta, você botou ali, fixou com a espuma, acabou. Acabou. E aí, são coisas que outra pessoa falava assim, aí, se fosse uma pessoa leiga, né? Ah, não, tá só sujo. Ah, tá, então depois eu limpo. Vai para outro ponto. E aí, quando o morador fosse limpar, ele ia ter que todo tempo conviver com aquela porta ruim ali, que ele não viu na vistoria. Eu já vi, por exemplo, cerâmica quebrada embaixo de tanque. Ah, é um ponto cego. Tá, mas ali, depois aquela tava quebrada mesmo. E às vezes a pessoa não olha. Eu já fiz uma vistoria num apartamento que a porta do banheiro fica, a gente chama de boneca, né? O espacinho que tem entre a porta e a parede. Tinha cerâmica ali. Quando eu olhei, que eu peguei a lanterna e fui olhar, a cerâmica estava quebrada. Se fosse uma pessoa, ela ia abrir a porta, olhou o banheiro, tá tudo ok. Acabou. Cerâmica quebrada. Ah, Jéssica, mas é no cantinho, atrás da porta. Tá. E quando o morador botasse um espelho na frente? Ele vai fechar a porta, ele vai olhar pelo espelho, aquele negócio quebrado. E tudo causa impacto. É um desconforto. Assim, isso, vamos lá. Isso aí, esses itens eu tô falando de estético. Sim. E aí, vamos lá. Eu fui fazer a revistoria. Quando eu fui olhar de novo na lâmpada ali, tinham só enchido de massa corrida. Não trocaram a cerâmica. Eu tive que fazer uma revistoria. Isso são coisas assim, acabamento. A gente tem essa questão também do caimento, que às vezes a pessoa bota, vamos lá, vamos verificar. Aí aqui tá o ralo tá o ralo da cozinha e o caimento tá pra lá. Aí você tem que pegar o rodo e fazer um trabalho não, eu vou te falar. Pra poder até o meu pai me zoa, que meus pais fizeram uma reforma na casa que eles estão morando. E aí hoje meu pai olha e fala: ah, se a Jéssica tivesse aqui com as bolinhas de gude dela. Eu tenho uma bolsa que eu levo um kit pra vistoria. E aí eu tenho as minhas bolinhas de gude. Gente, o terror da construtora é minha bolinha de gude. Porque normalmente ela não vai pro lugar que ela deveria ir. E aí, assim, você pensa, você tomou banho de manhã, você chegou no trabalho, a mesma água tá lá, empoçada. Ué, mas não sai? É porque o ralo tá no lugar errado. O ralo tá no lugar errado. E assim, cerâmica oca, por exemplo. Gente, vocês não têm noção. A gente vai fazer o teste de percussão batendo nas cerâmicas, o tanto de cerâmica oca que tem. Ah, ela tá muito bonitinha, tá bem rejuntada, tá bem assentada, mas tá oca. Quando você começar a botar peso ali, uma hora isso vai dar problema. Vai, provavelmente. E vai dar problema com você morando. Então, assim, é muito importante nesse ponto ter a pessoa que conhece, tem a expertise, para você evitar dores de cabeça futuras. Exatamente isso, se proteger do transtorno. Se proteger do transtorno que você vai ter no futuro. Parece que serve profissional. Um detalhe que você falou, que eu acho muito bacana, já acompanhei algumas vistorias, né? Com um profissional. Eu estava só ali, eu sou assim, eu sou muito curioso. Uhum. Então, se você falar pra mim assim, não, bro, o dia que você quiser ir na vistoria, pode ter certeza que eu vou aparecer lá. Eu sou desse jeito. Então, tinha um cara que eu indicava e eu fui e falei com ele, pô, cara, posso acompanhar a tua vistoria? Porque eu gosto de aprender. E foi assim. E foi um detalhe assim que ele pegou, eu nunca mais esqueci. Quando eu fui fazer o meu, eu fiz porque eu acabei aprendendo com ele bastante coisa. Um detalhe que ele... Só uma pausa, tinha que ter me chamado. Na época. Agora a próxima tá com você. Certeza. Um detalhe que ele fazia era... Ele via em cima da porta ali, ele passava a mão para ver se não estava fora do esquadro, que ele falou que é um vício, sempre tá ali, o pessoal não coloca certo. E no banheiro, ele pegou... Tinha um gesso, a empresa tinha entregado, aí ele pegou para ver o fio, não tinha o fio. Eu falei, cara, que transtorno quer ser isso aí pro cliente? Sim. O Imagina banheiro só uma casa sem sem o fio. fio. Porque normalmente a pessoa tem a pontinha do fio. E não deixa, não tinha o fio. Ele falou, cara, pode ir, isso aqui tem que refazer. Porque a pessoa ia ter que quebrar o gesso. E olha agora o conhecimento que eu peguei hoje, pra você ver que não é só quebrar. Normalmente a pessoa, tem que quebrar, não vi no dia, vou quebrar o gesso. Aí tem toda essa implicação, tem que ter essa atenção se não tá prejudicando o vizinho de cima. Isso aí. Então, assim, foi super importante, a pessoa foi lá, pagou o profissional. São pequenos detalhes que, se você parar para pensar, te economiza dinheiro futuro e um transtorno terrível, porque o cara vai quebrar o gesso. Nesse exemplo que eu tô dando, ele iria quebrar o gesso. Vamos colocar para o pior cenário. Ele afeta alguma coisa. Quer dizer, por causa da empresa que não colocou a fiação elétrica, ele foi corrigir o erro da empresa, acabou prejudicando o vizinho, e aí virou uma bola de neve ruim para ele. Quer dizer, graças a Deus, ele tinha contratado um profissional, o profissional viu são pequenos detalhes.
É exatamente isso. Deixa passar. São pequenos detalhes. Agora você falou da boneca aí, né? São pequenos detalhes que você evita um transtorno terrível. Evita um transtorno. E assim, gente, ninguém compra apartamento, que a gente tá falando, o apartamento não é um aluguel, né? Você não comprou ali, se eu não gostei, daqui a pouco eu saio daqui. Normalmente quem compra apartamento, ou ele vai ficar a vida toda ali, ou ele vai demorar bastante tempo para sair dali. Isso aí. E aí, assim, uma experiência, assim, particular. Fazer só um adendo aqui, se for dentro do programa, é 5 anos por lei, né? Se você comprar um apartamento dentro do programa, você não pode vender, né? E nem alugar no período de 5 anos, porque tá dentro ali do programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, só um adendo que é importante, às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Compra o apartamento, acha que depois de 2 anos, 3 anos vai poder pode vender ou alugar, não pode. São aquelas letras miúdas que a gente acaba não vendo. não Tem que lembra, chamar a atenção, né? o profissional tem que chamar a atenção, tem que informar, né, pro cliente. E até eu vou pegar um gancho nisso daí e fazer um alerta. Calma aí, o que a gente tava falando, só pra eu terminar. Do cuidado que tem que ter. Falando do cuidado na hora da vistoria. Porque assim, você vai ficar muito tempo ali, cara. Você vai ficar muito tempo ali. E aí você vai ter que ficar lidando com uma situação que você viu que tá errado porque você não corrigiu antes. E aí, só uma coisa que você falou a respeito dos 5 anos e tal, e que me fez lembrar, é que às vezes a gente, quando vai comprar apartamento, tem muitos corretores que ali no momento da venda, eles estão te vendendo um sonho, né? E assim, com todo respeito, meu amigo. Mas tem corretores que vendem mais até do que um sonho, né? Então, o cuidado que as pessoas têm que ter é no momento ali, por exemplo, você foi no stand de vendas, você olhou aquele apartamento decorado, você ficou encantado. Qual é a coluna daquele decorado? Qual é o número daquele apartamento? Quando você for olhar o book, qual a coluna que estão te vendendo? Eu já passei por situações na obra onde o cliente chegou na porta do condomínio, encantado. Eu vou fazer vistoria do meu apartamento. Quando ele entrou no apartamento, não era aquilo que ele tinha comprado. Não era na mesma coluna, né? Não era. Ele comprou sol da manhã, o apartamento era sol da tarde. Ele comprou o apartamento do canto, quando ele chegou lá era apartamento do meio. São algumas coisas, assim, algumas dicas, né? Quando você for olhar, qual é a coluna? É o sol da manhã ou o sol da tarde mesmo? Olha todo o book, procura realmente saber de frente para que está o seu apartamento. Já teve situação de cliente que às vezes achou que a vista dele era para a montanha. E, na verdade, a vista dele era para o salão de festa, quadra, com criança brincando até 10 horas da noite, que normalmente é o horário permitido, né? Então, são alguns transtornos. Um exemplo. E até uma coisa que eu tinha pontuado para eu falar é que, às vezes, as pessoas, na compra de apartamento, nesse caso, as pessoas, às vezes, ficam muito assim, mas... meu apartamento veio sem cerâmica. O que custava colocar só uma cerâmica? É que, na verdade, para um apartamento pode até custar pouco. Mas para uma linha de produção de 400 apartamentos, o custo é diferente. E assim, meu apartamento é muito... Eu já ouvi cliente falar isso. Meu apartamento é ruim, não veio com cerâmica. Não, seu apartamento não é ruim. Você pagou por um apartamento sem cerâmica. Sem cerâmica. Se ele tivesse com cerâmica, você pagaria mais. Então, você pagou mais barato para você adquirir esse produto. Isso. Entendeu? E aí, são situações assim que às vezes eu já tive situação de chegar na vistoria de apartamento que não tinha cerâmica e o corretor vendeu com cerâmica. E a pessoa chegou lá com um sonho. Não, eu vou entrar e vou morar. E quando ela entrou, ela tinha coisas ainda para fazer. Decepcionou ali. Se decepcionou. Então, assim... São algumas perguntas, né? Qual é a coluna? É o sol da manhã, é o sol da tarde? A minha vista é para quê? O apartamento, ele vem com piso? Ele vem pintado com pintura lisa ou com pintura texturada? Porque às vezes é textura, não é pintura lisa igual aqui do estúdio. São algumas coisas que o cliente ele pode fazer algumas perguntas no ato da compra para ele já minimizar algumas surpresas que às vezes até assim... Por um lado, é até entendível, né? O corretor, ele quer encantar o cliente. E, às vezes, eu já passei um período numa imobiliária, acho que eu comentei com você antes. Sim. Eu fiquei um período numa imobiliária e, assim, não há, normalmente, um treinamento sobre o produto para a pessoa começar a vender. Então, às vezes, o corretor, ele vende 5 produtos, mas cada um é diferente do outro. Mas aí tem um negocinho que é diferente, que ele não pegou, porque ele já está na cabeça daquele outro que ele está vendendo. E ele acaba, por osmose, falando, não, tem isso. Ele pega, na verdade, o vício de apresentar todos os produtos iguais, né? Isso aí. Eu tive um período que eu dei treinamento, né, para a equipe. Então, o que eu sempre fazia? Galera, lançamento. Toda construtora tem a convenção.
E aí já vai agora a dica pro corretor. Né? Você é novo no mercado, quer entrar no mercado, o mercado não é para brincadeira, o mercado é muito bom, vale muito a pena, mas tem que vir com vontade de vencer. Isso eu sempre falei isso, né? Então, assim, tem a convenção, participa da convenção. A construtora vai lançar um produto, participa da convenção. Que na convenção ali você vai ter dicas, né? Que até às vezes é o pessoal da própria engenharia que faz. Então eles passam aquelas dicas bem atípicas mesmo daquele produto. Por exemplo, o produto às vezes tem varanda, outro já não tem. E é importante isso daí, hoje em dia a maior parte das construtoras tem, acabam promovendo isso. Sim, né? a convenção, né? Isso aí. Mas por que elas promovem isso? Por conta de ação jurídica. Ah, sim. Que é uma outra coisa que... Para minimizar isso, né? Isso. Os É uma outra profissionais coisa que ficar é mais Isso habilitados aí. na hora de apresentar o Uma outra coisa produto. que é muito comum também, como você falou sobre esses erros, no direito a gente chama de vício redibitório, aqueles erros escondidinhos, isso dá muito processo, acaba dando muito processo para as construtoras. Repete aí pra gente aí que eu não escutei. Vício redibitório. Pô, bonito, hein? É problema escondido. Ele leu o dicionário. Meu amigo Paula Miranda, suas considerações finais, meu amigo. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Foi muito, muito enriquecedora, muito esclarecedora, tá? Na verdade, eu acho que acho que até vale mais um podcast, né? Cara, Porque maravilhoso. eu já tô aqui, poxa, nem deu tempo de falar Não, disso. Não Eu- deu pra falar. Os convidados que têm vindo aqui, eu tô encantado. É isso aí. Você foi um achado, Deus é muito bom. Então, maravilhosa todo. entrevista, cara. Muito obrigado mesmo, né? Foi muito Bola, bacana a sua muito participação. Então, proveitoso. quero te agradecer de coração. E a gente vamos bolar uma ideia para ter mais um, aprofundar mais algumas partes. Eu acho muito bacana essa parte de avaliação, até para a pessoa entender, né? Por que o imóvel dela valoriza mais, por que valoriza menos. Essa parte que a gente abordou bastante aqui foi da parte de vistoria, né? Eu acho que foi muito bacana também. Então, assim, a gente tem bastante coisa para falar, então quero te agradecer. Te devendo uma pergunta que depois a gente vai começar a lançar semanalmente agora, alguns cortezinhos menores. Aí eu vou te lançar algumas perguntas para fazer durante a semana para você Aí. participar com a gente. Beleza. Uma delas vai ser como valorizar o seu imóvel, como aumentar o valor do seu imóvel. Só que essa Bacana. resposta não vai ser agora, vai ser na seguinte que a gente vai soltar Vai durante a deixar para semana. próxima. Gente, eu agradeço o convite, né? Realmente foi, assim, algo muito rápido, né? Foi no meio da semana. Foi na quarta. Na quarta-feira a gente teve pouco tempo, os nossos percalços aqui com horários, né? Não batia. Mas, assim, muito bacana, porque tem muitas coisas que as pessoas não conhecem, às vezes não valorizam o profissional ou não entendem a necessidade de fazer aquilo ali. Um exemplo, você está falando a avaliação do imóvel ou a melhoria do imóvel. Por que eu tenho que mexer nisso daqui? Cara, pouca coisa que eu vou fazer vai agregar muito no valor do meu imóvel para venda. Ou uma vistoria que eu vou fazer vai me tirar a dor de cabeça. E são coisas que, às vezes, as pessoas não têm essa informação. Então, eu acho que foi bem bacana essa troca. Sim. Eu tô aqui, nossa, poxa, a gente podia falar de tanta coisa mais. A gente vai, fica tranquilo. Nosso tempo não deixa. Mas eu agradeço vocês pela participação. Fiquei muito contente de poder estar expondo um pouquinho aqui, né? Tanto da trajetória como da minha experiência. Estou aberta aí para outros convites. Muito obrigado e muito obrigado pela sua atenção e por estar aqui com a gente na nossa casa. Muito obrigado e tenha um bom dia. Tchau, tchau.